piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. E hoje o tema da nossa aula é Identidade Negra. Eu quero começar esse momento fazendo aí uma retomada sobre a negritude, destacar alguns eventos importantes que marcaram a identidade negra no mundo, né? Nós chamamos de negritude o movimento em que no século XX escritores negros tomam a palavra para fazer ouvir a sua voz, né? Fazer a sua voz reconhecida, fazer a sua voz ser específica, se diferenciar dentro da cultura branca e ao mesmo tempo reivindicar o respeito pela sua diferença. Então nós não podemos suscitar o movimento negritude sem antes recorrer, primeiramente, a um pouco da história, né? O que foi feito à população negra para que um belo dia ela queira reivindicar com força a sua identidade, a sua dignidade, né? Certamente que hoje se reconhece as intoleráveis injustiças ocorridas no tráfico negreiro. Necessariamente a principal fonte desse movimento começa por causa desse fenômeno, e a prática de tráfico dos negros é acompanhada de um impacto inegável sobre a imagem do negro, né? E a representação que se faz disso vai persistir além dos fatos, e a colonização vai se apoiar nesse fato, e as feridas morais serão contínuas. Tratando-se do mundo negro, tem dois termos que parecem ser permutáveis e que nos levam a duas realidades que é preciso diferenciar: a escravidão e o tráfico negreiro. A escravidão ela é um fenômeno muito antigo, tá? E é bem anterior àquilo que nós estamos acostumados a ouvir, aquilo que a gente está tratando aqui hoje também nessa aula. Ela já estava presente na antiguidade, né? Em diferentes países, como o Egito faraônico, no reino da Babilônia, na Mesopotâmia, Grécia ou ainda em Roma. E ela chega na África no século VII, quando o mercado escravagista se desenvolve, paralelamente ali com a invasão muçulmana. Bem, a escravidão que negros sofreram pelos ocidentais durante 4 séculos não é uma invenção súbita, né? A ideia de privar um indivíduo da sua liberdade parece vir de longe, e é disso que vão surgir ali diferentes modalidades da sua implementação. O tráfico negreiro é um fenômeno mais circunscrito no tempo, né? Então a expressão designa a deportação cuja mercadoria foram os negros, essencialmente no século XVIII. Eles foram arrancados de seu continente, né, conduzidos ali à força para a América, para as Antilhas e mais tarde para o arquipélago das Mascarenhas, né? E ali foram submetidos ao trabalho escravo, né? Então o tráfico negreiro e escravidão são bem relacionados. O tráfico sendo uma ferramenta que permite a prática da escravidão. Mas o que queremos com essas definições, esses esclarecimentos? Pode ser até que você já conheça, né? Nós queremos dizer que diante desses episódios de atrocidades e injustiças acontecidas ali no tráfico negreiro, né, a escravidão, que elas nos levam à tomada de consciência sobre a identidade negra, né? Nos levam a afirmar a singularidade, a riqueza na cultura, na literatura negra, tirando o negro da condição de subalterno e afirmando o seu valor no mundo,
Então, nas primeiras décadas do século XX, vozes se fizeram reconhecidas no mundo e ecoaram, né? Foi uma tomada de consciência negra. E a arte negra se torna um fenômeno de moda para algumas produções, pessoas escrevem sobre isso, há algumas exposições de pinturas, esculturas, perdão, que evidenciam o negro, né? A música também, né, que enriquece ali, que é enriquecida com diferentes ritmos, com novos timbres de voz, como o jazz, né? Assim, após anos, né, de negação, de deformação, a personalidade negra ela vai sendo reconhecida na sua especificidade, na sua riqueza. Então, para falarmos de identidade negra, é impossível não nos voltarmos para a negritude, né? Então, esse movimento, que se resume na experiência de 3 estudantes, e vocês talvez conheçam já, que é o poeta guianense Léon Gontran Damas, o também poeta senegalês Léopold Sédar Senghor e o martinicano Aimé Césaire. Rapidamente a negritude ela vai se tornar para eles mais que uma necessidade, né? É um verdadeiro modo de vida, um modo de pensamento. E é a época em que, na cidade de Paris, vários movimentos estudantis são evidentes em favor da autoafirmação, com o objetivo de explicar, de deixar bem claro o orgulho de ser negro. Então, é nesse cenário ali, já no início do século XX, que várias revistas nascem em uma Paris onde a elite de intelectuais negros já era bem ativa. O ano de 1931 ele é marcado pela criação da Revue du Monde Noir. É uma revista que nasce de um salão organizado pela martinicana Paulette Nardal, em que Damas também participava. Essa revista, não só Damas, mas outros intelectuais. Então, essa revista recebeu textos do poeta americano Langston Hughes, do americano Messe Cook, né? E que na época o Messe Cook ele era embaixador na Gâmbia e posteriormente do Senegal. Também houve contribuições do René Marin. Enfim, foi a primeira revista que falava dos negros, o primeiro teatro em que eles podiam se expressar, embora o tom ainda fosse moderado. A revista ela teve 6 números publicados em 1931 a 1932 e ali no salão as ideias eram trazidas, né, pelos americanos, pelo Hughes, pelo Cook, e essas ideias se misturavam com as ideias dos antilhanos, dos guianenses, dos africanos, né? Até porque nós tínhamos nesse salão o Césaire, o Senghor e o Damas. Então, ali estavam no período entre guerras, né? Então um período cheio de interrogação, mas também com um impulso abissal, né? Havia uma busca pela afirmação de si, do ser negro sem precedentes, a busca pelo mundo negro que pela primeira vez se declarava como tal, que assumia sua identidade em plenitude. E a Revue du Monde Noir, ela nasceu desse movimento, né? Ela se descreve como uma revista, né? Tem até uma parte do prefácio que eu queria ler para vocês. Ela se descreve como uma revista que tem por objetivo oferecer à elite intelectual da raça negra e aos amigos negros uma instância onde publicar obras, onde possa publicar suas obras artísticas e científicas. Então a revista, inclusive, para aqueles que se interessarem na sua leitura em língua francesa, está disponível no Gallicat,
na Biblioteca Nacional Francesa, né, a sua primeira edição de 1931. Então, para delimitar a nossa aula para identidade negra na Guiana Francesa, vamos falar um pouco sobre dois escritores negros, o martinicano René Marin e o guianense Léon Gontran Damas. Comecemos pelo René Marin. Por que eu falo que ele é guianense? O René Marin, ele nasceu em um barco entre Guiana e Martinique, no ano de 1887. Ele foi registrado na Martinique, né, porque os seus pais eram originados de lá. Aos 3 anos de idade, a sua família parte para o Gabon e depois vão para o Congo. Só que o René, ele tinha uma saúde muito frágil, né? Ele acabou vivendo pouco tempo na sua infância ali na África, devido ao clima, e os seus pais o enviam para a França, né? Considerando o clima melhor para ele viver. O René Marin, ele foi um aluno bem dedicado, e quando ele integra a vida profissional, ainda bem jovem, ele passa a ser um funcionário da administração colonial francesa. E aí ele é enviado para a África, né? Novamente ele volta para o continente. É nesse período ali na África, como um funcionário do governo francês, que o Marin escreve seu primeiro romance, o Batualá, que foi alvo de escândalo no meio literário após a sua publicação em 1921, quando o René Marin tinha 34 anos. E no mesmo ano ele recebe o prêmio Goncourt, que marca o início da sua fama, mas também o fim da sua tranquilidade. Esse prêmio gerou muitas críticas. Desde o início, se estigmatizavam, dizendo se realmente um negro teria qualidade na sua escrita. Será que ele teria capacidade de escrever uma obra literária, ele mesmo? Enfim, o Batualá, ele é um romance africano, ele é apresentado por alguém que viveu lá e que conhece bem. O Marin, ele aborda nesse romance, na sua obra, a colonização sob um novo ponto de vista, do negro colonizado em relação ao branco, falando, né, o negro falando sobre os comportamentos do branco, as suas manias, as suas taras, e trata-se de uma total mudança de perspectiva. Né? Os negros, no romance, os negros olham para os brancos e os julgam. E inclusive o subtítulo do romance é O Verdadeiro Romance Negro. Bem, no entanto, o objetivo do René Marin não era a vingança. E ele deixa isso bem claro no prefácio do romance. O meu livro não é polêmica. O Marin passou 6 anos escrevendo essa obra, né? E isso tem a ver com a escrita, a edição, as correções, enfim. E essa obra, apesar de ser positiva no que diz respeito às reivindicações em favor da identidade negra, ele não imaginaria a repercussão que ela ia tomar. Porque o Batualá, ele foi até traduzido em alemão, por quê? Com a vinda do nazismo, né, e as divergências entre os franceses e os alemães, a obra foi utilizada como uma arma alemã contra a França, né, com o objetivo de alimentar a campanha anti-França, anti-franceses, em que os alemães ali apontavam veemente as ações colonizadoras dos franceses, né, de forma crítica, depreciativa e com razão. Só que com esse evento, o René Marin, ele foi demitido do seu cargo do governo francês, né, por causa da sua obra. E aí o episódio causou uma ferida na sua vida, né, a ponto de ele ser a ponto de ele recusar qualquer outro tipo de cargo francês depois disso, né? Enfim, o René Marin, ele inspirou vários escritores, apesar desses eventos tristes, né?
Entre eles a obra de André Gide, né? Uma obra de 1927 chamada Viagem ao Congo. Depois o Albert Londres em Terras de Ébano, 1929, entre outras, né? Então foram obras, né, graças ao trabalho do René Marin. Outras produções se levantaram denunciando o sistema colonial francês. E mais tarde, também em 1938, o Damas, na sua obra Retour en Guyane, também vai denunciar os abusos cometidos pelos colonos franceses na África, né, particularmente ali na Libéria. E por falar em Damas, nós vamos agora falar um pouco sobre esse poeta guianense que nasceu em Cayenne em 1912. O início da sua vida é marcado por muitas mortes, né? Começando pela sua irmã gêmea, em seguida a sua mãe, com quem ele teve pouco tempo, né, depois do nascimento. Ele foi criado por uma tia, mas devido a alguns eventos familiares, ele deixa a Guiana Francesa, vai em 1924, aos 12 anos, e aí ele vai para Martinica, onde ele conhece o Aimé Césaire. Eles estudam juntos durante um tempo na mesma instituição, ali em Fort-de-France. Em 1928, o Damas embarca para a França, com 16 anos de idade. Chegando ali, 2 anos depois, ele conhece o Léopold Sédar Senghor. Então, juntos, né, o Césaire também chega ali na França. Então, eles três juntos, o Césaire, Damas e Senghor, juntamente com outros intelectuais, eles passam a frequentar, como eu já mencionei no início, o salão da Paulette Nardal. E essa relação gera bons frutos, né? Boas produções. E desde os anos 30, o Damas é uma das vozes que se fez ouvir, uma voz afirmativa e que marca o início de uma nova era literária, uma ruptura com os precedentes. A sua obra ela é marcada por temas inovadores. Nós temos aí um estilo, um fraseado, uma retórica ainda nunca utilizados, né, na época. O poeta ele foi o precursor, o primeiro que aplicou na literatura o conceito da negritude. Desde 1934, ele publica na Revue Esprit. E nessa revista ele publica textos que são mais tarde retomados na sua primeira coletânea de poemas, Pigmont. Com a sua morte em 1978, o Léopold Sédar Senghor assume, da sua forma, a negritude de Damas e o seu combate por ela. Tem uma homenagem póstuma ao Damas, datada de 1979. O Senghor escreve o seguinte: ele era o mais negro, pois era o mais rebelde pelas suas ideias, sobretudo pela sua vida. Ele era um exemplo de estudante boêmio, mas conhecia tudo, inclusive o inglês, e se interessava por tudo, particularmente pelo movimento negro-renascença. Então, isso aqui é uma frase que o Senghor escreve nessa homenagem póstuma ao Léon Gontran Damas. O Senghor considerava o Damas não apenas o primeiro negro, mas também o mais ativo e o mais violento em suas reivindicações. E com a ajuda financeira de amigos é que o Damas vai publicar o Pigmont em 1937. E essa obra ela foi considerada um verdadeiro manifesto da negritude. Por quê? Porque ele é considerado um poeta da negritude, o Damas. Todos os temas, né, se consideram como os temas do movimento, né, e eles estão presentes nos seus poemas. O Damas mostrou uma escrita que abriu o caminho para os seus amigos, né, o Senghor e Césaire, já que ele foi o primeiro a publicar. Ele foi pioneiro na virada da literatura guianense, porque marca, né, graças à sua obra, marca ali o rompimento com o convencionalismo da literatura europeia, que
não era apenas convencionada na Guiana Francesa, mas também nas Antilhas. É claro que há algumas percepções contraditórias entre a vida e a obra de Damas. O poeta vai e volta para a Guiana e isso acaba sendo bem perceptível nas suas obras, nos seus textos. Ele peregrina entre a sua terra e o resto do mundo, né? Bem, há muito mais a ser compartilhado sobre o Damas e a sua relação com a Guiana, mas o nosso objetivo aqui é introdutório nessa aula e é apresentar de que forma a identidade negra é encontrada no âmbito literário da Guiana Francesa, e é por isso que nós escolhemos aí o René Marin e também o Damas para nos ajudar nessa aula. Então nós ficamos por aqui, foi um prazer estar com vocês nesse tempo, eu espero que essa seja a abertura aí de outros caminhos rumo ao conhecimento da literatura guianense. Até a próxima!